No próximo dia 6 de outubro, cerca de 156 milhões de eleitores vão às urnas para eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Uma responsabilidade que vai definir o destino de mais de 5.500 municípios brasileiros pelos próximos 4 anos. Ao todo, são os 571.024 urnas eletrônicas. Segundo o TSE, esses dados tiveram um aumento de 5% no número de votantes em relação a 2020, tornando a eleição deste ano a maior eleição municipal de todos os tempos no país. No Piauí, são mais de 2,6 milhões de eleitores, distribuídos em 224 municípios. A capital Teresina é a que possui o maior número, com 587.098 eleitores. À medida que as eleições se aproximam, as disputas se tornam mais acirradas e marcadas por uma intensa polarização. Elas vão desde a influência direta de figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O excesso de pesquisas eleitorais, o uso de tecnologias, ataques e denúncias, até questões mais preocupantes como a escalada da violência política entre eleitores e candidatos. Nesse contexto, é lamentável dizer que a apresentação de propostas parece ser a parte menos valorizada pelos atores políticos. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a jornalista Ana Cristina Guedes, que é mestre em comunicação social e especialista em comunicação política, e o jornalista João Magalhães, que é editor de política do jornal O Dia. Vamos fazer um balanço sobre o processo eleitoral, os desafios e oportunidades que este período representa para a democracia brasileira. Bom, já dou as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados, né? Eu queria já começar tratando desse tema, Ana, Cristina e João Magalhães, que tem uma frase clássica do ex-senador Franco Montoro que diz o seguinte: ninguém vive na União ou no Estado, as pessoas vivem no município. Ou seja, as eleições municipais tratam das responsabilidades dos seus eleitos com a gestão das cidades. É a eleição da escola pública, do posto de saúde, da creche, etc. Esse olhar está nos discursos dos candidatos? Qual a avaliação de vocês sobre o processo eleitoral deste ano? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que discutir política ela é muito necessária, não só nesse período eleitoral, né? O período eleitoral ele é mais tenso, os eleitores estão mais críticos, estão mais atentos. Sobre essa questão, sobre essa frase do ex-senador Franco Montoro, eu adoro essa frase. Eu acho que ela é bem representativa, né, do que significam as eleições municipais. Tem uma pesquisa recente até que fala que os eleitores só dão mais importância às eleições presidenciais do que às eleições municipais, as eleições para prefeito. Ou seja, pela proximidade, né? Tem municípios no interior do Piauí e outras cidades do Brasil em que o eleitor ele tem acesso à casa do prefeito, né? Ele conversa com o vereador. Então, por isso que diz, é a eleição realmente da escola pública, do posto de saúde, da creche, porque é muito próximo, muito direta da realidade, né? Do calçamento na porta de casa, certo? Então, essa participação, esse olhar, né, para o que é necessário, para o que é importante, para o que é de imediato para o eleitor, ele é muito importante. Sobre estar nos discursos dos candidatos, é interessante observar porque eu acho que está faltando um pouco disso. Eu acho que essa humanização, a disputa eleitoral, ela tira muito isso, né? Esse olhar mais humanizado. A política passa, aliás, a campanha eleitoral passa a ser apenas uma disputa eleitoral. E não é isso que deve acontecer. Boa noite, doutor Campelo, boa noite, Ana. Assim, as eleições, normalmente, quando a gente trata de eleições presidenciais, a gente lembra mais da questão da economia, né? Quando a gente lembra de uma eleição estadual, a gente vê mais a questão das rodovias, a gente vê, de fato, uma outra pauta. A eleição municipal ela tem duas características que são muito diferentes. A primeira, porque, como vocês comentaram, é a eleição da coleta de lixo, é a eleição do calçamento, a eleição da creche. Então, de fato, o eleitor consegue ver que a solução dos problemas mais próximos dele passam ali pela eleição para prefeito e para vereador.
Uma outra característica, a Ana já comentou bem, que é a questão da proximidade, né, do candidato com o eleitor. A gente está falando de uma eleição em que normalmente, eu sempre costumo dizer que a eleição para vereador é a eleição mais difícil porque todo mundo ou tem um vizinho, ou tem um parente, ou trabalha com alguém ou é amigo de algum candidato. Então, de fato, é uma eleição muito próxima, né, do cidadão. E a eleição para prefeito, quando a gente vai para o interior, a gente percebe claramente que é uma questão cultural, que muitas vezes, inclusive, a família já é ligada a um grupo político e permanece a vida toda. A gente tem exemplos claros no interior, onde a eleição municipal ela é mais competitiva, ela é mais acirrada, ela envolve mais sentimento e emoção, porque o cidadão se vincula diretamente aos candidatos. Então, a eleição municipal ela tem essas duas características que diferenciam ela dos demais processos eleitorais. Em relação às propostas, eu tenho, de certa forma, visto um pouco mais de avanço. Não sei se é por conta até mesmo da formação dos candidatos, ou da própria cobrança da população em relação à solução de problemas na área da saúde, da educação, mas é certo que a gente observa que até mesmo aqueles candidatos que têm uma baixa escolaridade, hoje eles se preocupam em levar um tipo de proposta na área da educação, na área da saúde, na área da juventude, da cultura, porque de fato é uma pauta que não tem mais como fugir. A gente fala muito numa nacionalização das eleições municipais, em que as disputas essas disputas mais polarizadas teriam como figuras centrais o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Isso aconteceu, de fato, e influencia a decisão do eleitor? O que vocês pensam sobre isso? Assim, influencia bastante, né? Aconteceu. É bom lembrar que eu considero isso, não sei se a Ana vai concordar, mas isso só ocorre primeiro porque a gente tem duas figuras políticas nacionais que conseguiram, de fato, entrar na cabeça e no coração do cidadão brasileiro, né? Que é o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Então, isso, obviamente, que impacta, né? Quando a gente observa em algumas cidades, a gente vê que o primeiro desafio de um candidato é dizer que pertence ao time de Lula, né? Ou, se for em outra região do país, é dizer que é o candidato do Bolsonaro. Então, de fato, é algo que está impactado e isso ocorre porque a gente tem duas figuras políticas muito consolidadas. O Brasil ele é um país continental, né, que tem dimensões continentais, a diversidade cultural é muito grande, o Nordeste é um país, o Norte é outro país, o Sul é outro país. Então, para você conseguir nacionalizar seu nome, é muito difícil. Tanto é que hoje, talvez, além de Lula e Bolsonaro, a gente nem tenha um político que seja um político de expressão nacional. Isso só ocorre porque eu acho que depois de muitos anos a gente voltou a ter duas figuras políticas que de fato conquistaram o coração do eleitorado. Se foi pelas propostas ou pela emoção, aí é uma outra discussão, mas que eles conquistaram, com certeza eles conquistaram. É isso que eu ia dizer. O João tocou num ponto que é a questão da emoção. Não adianta. São duas figuras muito diferentes, né? Diferentes no sentido de características, das bandeiras que cada um levanta e tal, mas o que atrai, o que faz essa associação de nomes, né, das candidaturas municipais puxarem para um ou para o outro, né, terem orgulho de citar, de dizer que é do time e tal, é a questão porque essas duas figuras, elas também estão no imaginário do eleitor, né? O eleitor também se sente próximo. E é interessante isso porque, assim, se a gente for fazer um resgate, né, de anos anteriores, eu acho que a figura dos presidentes, essas figuras mais nacionais, elas eram um pouco distantes. As redes sociais, né, eu me lembro que eu trabalhei no Congresso e participei de várias campanhas e viajava pelo interior. E o que tinha era a TV Senado, né, era a TV Câmara, mas mesmo assim a gente chegava no interior e os eleitores diziam que conhecia fulano, que conhecia o deputado, que sabia quais eram as propostas. Hoje, com as redes sociais, isso está muito mais próximo. Eles conseguem, né, ver nas falas, né, e naquilo que acreditam uma identidade. O eleitor tem isso, essa questão da identidade, né, com o político, com o representante. Então, é natural a associação com esses nomes, principalmente duas figuras, no Piauí, o Lula, e duas figuras que ocuparam cargos majoritários, foram presidentes, cada um no seu formato, mas tem essa questão da identidade que puxa, sim, para as candidaturas municipais. Uma outra coisa que eu queria abordar, acho que é importante a gente tratar dessa questão das redes sociais, mas antes disso eu queria ver sobre as pesquisas eleitorais.
porque elas costumam ser vistas com desconfiança em períodos como este. No Piauí, por exemplo, foram registradas mais de 10% de um total nacional de 4.776 pesquisas. Como é que vocês avaliam o papel das pesquisas no processo eleitoral e de que forma elas influenciam na eleição, na decisão do eleitor? Não seria importante uma fiscalização mais rigorosa por parte da própria Justiça Eleitoral quanto ao excesso de pesquisas divulgadas? O que vocês pensam sobre isso? Aí a gente vai ter que trazer a discussão para o Piauí, porque de fato não tem outra realidade parecida como a que a gente tem aqui no estado do Piauí. O Piauí não tem 10% do eleitorado, não tem 10% dos municípios, mas tem 10% das pesquisas registradas. Excesso. Lá no início da campanha, eu observei que o Piauí tinha mais pesquisas registradas do que Minas Gerais, que é um estado que tem uma população muito maior, uma quantidade de municípios muito maior. Então, essa, entre aspas, farra das pesquisas, ela encontrou, de fato, um lugar para proliferar aqui no Piauí. E aí a gente sempre, quando eu costumo falar sobre pesquisa, sempre costumo fazer um seguinte recorte. Pesquisa eleitoral é algo científico, é uma estatística que, se ela pegar a amostragem correta, se ela seguir as resoluções corretas, ela vai trazer um resultado positivo, um resultado verdadeiro. Agora, o que a gente precisa ver é se há de fato um abuso ou não, né? Nesse caso, é fundamental uma atuação do Ministério Público Eleitoral, do próprio Poder Judiciário, no sentido de ampliar a fiscalização. A gente conversa, por exemplo, com pesquisadores e hoje é muito fácil fiscalizar uma pesquisa, porque o trabalho é feito ali por meio de georreferenciamento, né? É possível saber se as resoluções foram cumpridas. A resolução diz, por exemplo, que não se pode entrevistar 2 pessoas na mesma casa, né? Como a pesquisa é feita por georreferenciamento, é possível saber se foram 2 pessoas na mesma casa ou não. Então, a tecnologia pode ajudar a fiscalizar. E aqui no Piauí, eu acho que isso é necessário, inclusive para as próximas eleições. É uma demanda para o Ministério Público Eleitoral e para a Justiça Eleitoral fiscalizar essa questão dos institutos. Porque quando a gente fala de uma pesquisa séria, não tem nenhum problema. Os maiores políticos, eles tomam as suas decisões, eles elaboram o seu discurso baseado nas pesquisas, né? E são importantes, né? Exatamente. Agora, a gente não pode ter a pesquisa eleitoral como um instrumento de desinformação. E a partir do momento em que ela, no popular, nos bastidores, até tem um comentário, né, de que se não contrata a pesquisa, se contrata o resultado. Então, se você contratar o resultado, isso a gente está trabalhando com desinformação. E a desinformação, ela prejudica o debate político. A gente sabe que tem a questão do voto útil, né? A teoria do voto útil, o cidadão, na reta final, ele vai querer votar no candidato que vai ganhar, e se ele foi bombardeado durante a campanha que o candidato A vai ganhar, porque as pesquisas mostravam isso, ele está sendo influenciado por alguma questão que pode ter prejudicado o debate eleitoral. E o Piauí é hoje o melhor exemplo de que é preciso um olhar mais atento da fiscalização para isso, porque senão a gente pode utilizar a pesquisa, que é um meio científico, como uma ferramenta de desinformação e prejudicar todo o debate político. Desinformação ou não informação, né? Porque a pesquisa não é só quem está à frente ou quem está atrás, ela tem outros índices que falam, que tem uma mensagem para passar. O eleitor, ele não tem acesso a essas outras informações. Então, assim, nesse ponto aí, esse excesso, eu acho que esse excesso, ele tem muito mais a intenção de manipular, eu não diria nem de desinformar, mas de manipular mesmo, tá? Porque se divulga resultados, positivo para um, negativo para outro, quem está na frente, quem não está, mas tem os outros elementos, questão da rejeição, por exemplo, tem outros dados de faixa etária, né, de sexo, tudo isso. E aí o João tocou num ponto também que pesquisa, elas são importantes, né? Trabalhar com pesquisa é importante e principalmente com pesquisa qualitativa, né? Os institutos sabem disso, os candidatos sabem disso, a equipe, né, de coordenadores de campanha, eles sabem disso. Precisa-se e aí a pesquisa qualitativa, nesse ponto, ela é muito mais importante do que mesmo a quantitativa, tá bom? Faz-se uma pesquisa qualitativa primeiro, para então, né, buscar um resultado através da pesquisa quantitativa. Eu tenho defendido que as pesquisas, elas deveriam ser para instruir e orientar os candidatos, eles entenderem as políticas públicas que são necessárias em uma determinada localidade, por exemplo, para a partir daí estabelecer, fazer uma proposta sua de governo,
mas não para influenciar o próprio eleitor, que é o que ocorre. Então, existem no Congresso vários projetos de lei tratando sobre pesquisa eleitoral, inclusive que limita o prazo de divulgação, que eu acho que deveria ocorrer. As pesquisas deveriam ficar internas nos partidos políticos e elas deveriam ser, se forem para ser divulgadas, que elas devessem ser divulgadas até um determinado período anterior à eleição, como já ocorre em outros países. O que vocês pensam disso? Campelo, sobre isso, eu acho que é impossível a gente não considerar que campanha eleitoral é um cenário atípico. E muda, e o eleitor muda de voto, sim, no último momento. Uma cadeirada muda, né, a percepção do eleitor. Então, é necessário um controle, é necessário uma fiscalização maior, é necessário regulamentações? Eu acho que sim. Agora, quanto a essa influência que as eleições têm no eleitorado, né, sobre mudar de uma hora para outra, a pessoa dorme eleito e acorda não eleito. O que foi que houve? Então, tem um fato aí que é a cabeça do eleitor. E uma coisinha pode mudar, como muda a decisão dele. Então, assim, precisa realmente de todo esse sistema de controle, de regulamentação, de fiscalização. Mas a gente também tem que entender que pesquisa, ela é cenário, ela é um momento, né? Ela é uma situação. E qualquer coisinha realmente vai interferir no resultado. Concordo no sentido de restringir a divulgação próximo ali ao dia da eleição, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente é acostumado no sábado à noite, antes da eleição, assistir o Jornal Nacional para ver como é que está a pesquisa eleitoral no estado ou nas capitais, porque de fato é algo que se construiu culturalmente como uma ferramenta para a gente ver quem é que vai ganhar a eleição. Inclusive, nas últimas eleições estaduais, no sábado às 7 da noite, eu estava com um candidato, a gente foi fazer uma entrevista, acabou demorando, enfim, deu a noite, a gente estava lá com o candidato e o candidato vinha numa crescente. Quando foi divulgada a pesquisa, o cenário tinha mudado, né? E a expressão dele foi exatamente essa: eu acho que essa daí está perdida. Porque, de fato, a gente teve uma divulgação na noite anterior às eleições por algo que é completamente aguardado pela população e que com certeza tem impacto suficiente para mudar ou para direcionar o voto de muitos eleitores, principalmente pela questão do voto útil. Tem muita gente que diz, eu não vou perder o voto, então eu ia votar no candidato A, mas ele está em terceiro lugar, eu vou votar no candidato que vai ganhar. Então, de fato, é uma coisa a se pensar. Eu acredito que você não deveria divulgar pesquisa eleitoral na noite anterior às eleições. A própria campanha eleitoral, ela vai no rádio e na TV até 3 dias antes das eleições. Então, não faz muito sentido você proibir uma campanha no rádio e na TV e deixar a pesquisa ser divulgada no rádio e na TV poucas horas antes do pleito. É algo que precisa realmente ter uma correção nesse sentido. Como é que você vê, Ana, essa questão dessas pesquisas? Até porque o que elas dizem sobre o eleitor em termos de confiança neste ou naquele candidato e na capacidade dele de cumprir com as promessas que são feitas. Como é que você vê isso? Aí, assim, quando a gente vê se um candidato na frente e o outro atrás, a gente fica pensando, eu sempre penso, o que contribuiu? E aí, vamos lá. Tem outros fatores dentro dessa pesquisa que levou alguém a estar à frente ou alguém a estar atrás, tá bom? Agora, do ponto de vista do eleitor, e aí nesse sentido aí, realmente a gente tem que ver como cada candidato está comunicando a sua proposta, né? Como ele está conversando com o eleitor. E aí, às vezes, a gente assiste aos debates eleitorais, por exemplo, parece que os candidatos eles estão ali para provar alguma coisa um para o outro, não para falar para o eleitor, né? É uma arena, né? Os debates, por exemplo, eles parecem mais uma arena. E os programas eleitorais também da mesma forma. A gente pode ver que existe um momento inicial na campanha em que os programas eleitorais começam apresentando proposta, tem aquele início, né, da pessoa até, inclusive, se apresentar. Hoje, esse ano foi uma coisa interessante, que eu não vi essa apresentação, né, da história, aquela coisa emotiva. Então, tem um momento inicial de se falar de proposta, mas chega um momento que aí tem interferência das pesquisas, que é dos ataques
é o que a gente está vendo agora, né? As denúncias um contra o outro, é o tudo ou nada, né? Reta final. É a desconstrução, tá? É a desconstrução da imagem um do outro, né? Do que cada um representa no imaginário da população. Então, assim, tem muitos fatores, por isso não é só a pesquisa. A pesquisa influencia, mas tem uma série de outros fatores que envolvem o eleitor. Você que está no dia a dia acompanhando aí como um repórter da área de política, quais são as principais preocupações do eleitor que você tem visto? O eleitor ele está realmente preocupado com propostas, em ver atendida às necessidades pelas quais ele está passando? Como é que você tem visto nesse corpo a corpo com o eleitor? Ele tem realmente essa preocupação ou ele já está determinado a escolher o candidato X ou Y de acordo com um pensamento mais ideológico? Sim. Aqui no Brasil a gente tem, obviamente, 2 ou 3 partidos que possuem um percentual grande, né, de militância. Tirando esses partidos, a população não se vincula às demais bandeiras, né, aos demais partidos. Então a gente tem, de fato, um grande percentual do eleitor que ele é conquistado durante o decorrer da campanha. Inclusive na eleição para vereador, todas as pesquisas e os próprios candidatos sabem, mais da metade do eleitor decide em quem votar na semana da eleição, né? A eleição para vereador ela se decide ali nos 3 últimos 4 dias antes da eleição. Então o eleitor ele sabe que a solução dos problemas dele passa pela política, mas aqui a gente não tem aquela educação política para alguém se vincular diretamente a uma bandeira, a entender como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde 2 partidos são consolidados e o cidadão lá já sabe se o ideário dele é democrata ou republicano. Aqui a gente tem uma população que sabe que precisa da política para resolver os problemas dela, mas ela não consegue se vincular, né, a um partido, ou pelo menos um grande percentual da população não consegue se vincular a um partido político, seja obviamente culpa dos partidos, que não conseguem trabalhar essa questão da militância, essa questão da educação política, de tentar informar a população quais são de fato as bandeiras que essa sigla defende. Então, na verdade, respondendo à sua pergunta, a população sabe sim que os problemas dela passam pela política, mas ela é tão desacreditada e ela não foi instruída a se educar do ponto de vista da militância, que ela acaba fazendo isso, decidindo em quem votar nos últimos dias, e essa decisão muitas vezes não vai passar pelas propostas dos candidatos, porque ela acaba se deixando levar por algumas questões momentâneas, inclusive pela questão da emoção, pela questão de gostar de um candidato porque ele é assim, porque ele é simpático, ou porque ele fala bem, né? Ou gostar de um candidato porque ele fala o que ele quer ouvir, mesmo que ele, enfim, fale algumas coisas que não se adequem à necessidade daquele cidadão. Então a gente tem umas incoerências políticas que são muito presentes, e eu coloco muito dessa culpa não no fato de a gente ter partidos que são muito frágeis do ponto de vista ideológico, partidos que não conseguem, por ter essa fragilidade ideológica, ele não vai conseguir formar uma militância, não vai conseguir atrair o eleitorado pelas bandeiras que ele possui, e sim pela uma questão circunstancial que aí vai variar de eleição para eleição. É aí onde entra a questão da representatividade, da falta de representatividade, né? E aí eu não vou nem entrar no mérito da eleição majoritária, da eleição para prefeitos, né, e prefeitas, mas até mesmo do papel do parlamento, né, das câmaras municipais, né, de como esses vereadores e vereadoras, eles ocupam esses espaços, né, quem eles representam. Por isso que hoje a gente tem esse sentimento de falta de representatividade na política, né? Porque passa por isso aí. Essa questão eu voto na pessoa, né? Não no partido, né? As pessoas nem sabem mais, não existe mais essa ideologia partidária. Eu voto naquele que eu me identifico, né? Naquilo que ele oferece, que vai me favorecer, o pior, individualmente, que é um grande problema também. Então, é preciso entender a política como algo coletivo. E isso aí também passa, aí a gente já vai entrar num outro debate, que é a questão da própria ética também. A ética, ela passa por esse coletivo, né? Por esse sentimento de coletividade, de responsabilidade, né? Eu, enquanto indivíduo, em relação ao meu município, né? E aquilo que é bom para mim, como, por exemplo, um calçamento, mas também é bom para outra pessoa que nem mora ali, mas quando vem visitar tem uma qualidade de vida. Propaganda eleitoral na TV e no rádio, que ela desempenha um papel crucial na formação de opinião.
ou as redes sociais estão superando esse impacto? A temperatura das redes sociais reflete a temperatura das ruas? Até para a gente retomar agora, Ana, aquilo que você falou no início a respeito das redes sociais. Então, como é que há essa relação hoje entre a propaganda na TV e a propaganda nas redes sociais? Como é que está essa interação? E se realmente as redes sociais hoje elas já suplantam aquela propaganda que é feita na TV e no próprio rádio também? Eu acho que a gente fala tanto de emoção, né, de envolvimento, política. Eu sou incapaz de não falar de política de uma forma apaixonada. Mas é porque tem isso, tem esse calor que passa, que eu acho que ele não está, a temperatura das redes não é a mesma temperatura das ruas. E, ao contrário, é fria, é perfeita, né, colorido nas redes sociais. Para eu saber de algo, eu vou ali na página do candidato, onde tudo está lá desenhado, tudo direitinho, tudo perfeito, tudo vai dar certo. E não é assim, tá bom? Então, eu acho que esse contato realmente falta, né, essa presença realmente nas ruas. As pessoas não têm mais vontade, os eleitores não têm mais vontade de participar, né, das conversas, né, daquelas rodas de conversa para ouvir, de fato, os discursos dos candidatos. Quanto à questão do papel da TV, o papel da propaganda eleitoral, eu acho que ainda tem um peso muito grande. A TV não deixa de ser um veículo acessível a todos. E ela, e principalmente a TV, ela leva tudo ali no mesmo horário para todo mundo de forma igual. Diferente das redes sociais, eu vou lá nas redes sociais de quem eu quero ver. Se eu não for na rede social de um candidato, o que vai vir para mim vai ser muito fragmentado. Talvez não seja nem aquilo que eu queira ver, né? Que eu queira ouvir, que eu queira saber. Para eu saber, eu vou ter que pegar e ir lá na página dele para eu saber. A televisão não, a televisão ela traz isso tudo. E aí eu não estou falando nem só da propaganda eleitoral. Acho que a propaganda eleitoral na TV e no rádio ela é o de menos, porque ela tem produção por trás. Acho que a gente tem que ver dentro do contexto eleitoral os debates, as entrevistas que acontecem nos programas jornalísticos. Acho que esses são fundamentais e esse tem uma particularidade que precisa ser avaliada com mais cuidado. Mas as redes sociais também não adianta dizer, é a grande mídia também nas eleições. É interessante, quando a gente fala de propaganda eleitoral no rádio e na TV, a gente precisa diferenciar bem a questão do impacto delas numa eleição geral e numa eleição municipal, né? Porque numa eleição geral é a mesma propaganda distribuída para todo o país, no caso da eleição de presidente ou de governador para todo o estado. A eleição municipal, a propaganda no rádio e na TV, ela se limita às capitais, né? Porque no interior você não tem emissoras de TV e nem propaganda eleitoral. Então é de fato algo que é mais bem trabalhado por essa questão do marketing, e a propaganda em si, ela perdeu, no meu entendimento, uma certa relevância pela essa capacidade que o marketing levou para ela de engessar os candidatos, no sentido de que naquele primeiro momento a gente vai apresentar o candidato como a gente quer, a gente sempre vai apresentar as propostas mais bonitas, porque o eleitorado está precisando disso, a não ser quando a gente chega na reta final, que é o que a gente está tendo agora, que começam os ataques, né, um ao outro, e aí você tem um pouco mais de emoção e a própria população gosta disso, começa a acompanhar melhor e começa a acompanhar por causa disso, exatamente, começa a repercutir em toda a cidade essa questão do tom mais elevado de um candidato contra o outro. Quando a gente parte para as redes sociais, a gente tem, de fato, uma vitrine que alcança a população, porque a população está, de fato, nas redes sociais. E aí é um debate que precisa ser bem amplo, porque a gente tem a questão das fake news, que se proliferam nas redes sociais com muito mais rapidez. A gente tem a questão dos robôs, que nessas campanhas eles estão presentes, e principalmente nos comentários de reportagens. E aí você já entra num outro assunto, que é como a imprensa deve se pautar dessa forma. Muitas vezes um veículo de comunicação que é respeitado, que tem credibilidade, faz um determinado tipo de reportagem, mas a gente sabe que quem está ali na rede social gosta muito de ler os comentários. Então as campanhas já se articulam para que na hora que uma reportagem for colocada, elas dominarem os comentários. E aí nos comentários você tem comentário de todo jeito, você tem a fake news e você tem também aquele discurso que parece e muitas vezes é robotizado, né? Isso. Então é de fato um assunto bem interessante,
ambiente bem amplo, que tem poder para impactar as eleições, mas eu diria que nas redes sociais a gente precisa ver que a campanha ela ocorre, mas ela tem essa vinculação entre o que é imprensa, entre o que é jornalismo e principalmente como é que está a militância dos candidatos. Pegando esse gancho das redes sociais, nós também aqui entrevistamos no programa o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Martins, e ele falou muito sobre a intensificação de medidas por parte do TSE de fiscalização das campanhas no meio digital, inclusive em relação ao uso da inteligência artificial. Essa postura do TSE contribuiu para o percurso eleitoral no Piauí? Vocês viram de fato um reflexo desse trabalho do TSE e dos TRS, e no caso do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, nesse percurso de eleição municipal desse ano? Olha, eu particularmente percebi um avanço significativo da Justiça Eleitoral no combate às fake news, nessa fiscalização desse conteúdo da internet nessas eleições. Vou citar um exemplo, a gente teve inclusive envolvendo sites jornalísticos, informações que eram divulgadas ali. Quando você lia, você dizia, isso aqui não tem fundamento, isso aqui não existe. E no dia seguinte já tinha decisão judicial mandando tirar aquela reportagem do ar, aplicando multa, enfim. Eu acho que a Justiça Eleitoral se preparou e eu particularmente gostei muito no sentido de que a gente viu um resultado positivo. É claro que uma eleição municipal ela tem as características diferentes de uma eleição nacional. Então, acho que a Justiça aprendeu no sentido de que nesse ano eu percebi que ela foi bem mais ágil para combater injustiças, inclusive essa questão das fake news. Eu acho que foi um trabalho feito anteriormente, né? Eu acho que a diferença, e eu concordo com o João também, eu também percebi uma diferença, eu achei que fosse ser uma coisa mais violenta, mais agressiva, né? O próprio uso da inteligência artificial, eu acho que estava todo mundo nessa expectativa de deepfake, né? De uso de imagens, até de quem já morreu, enfim, essas coisas todas em benefício próprio. Mas eu acho que esse foi um trabalho feito mais anteriormente do que durante agora o período eleitoral em si. E o próprio eleitor, eu acho que nesse sentido também está se educando, está mais consciente, né? Independentemente de ser período eleitoral ou não, mas eu acho que está tendo um cuidado maior, se fala direto em fake news, se fala direto sobre a importância do voto, né? Se fala direto nessa questão de você checar primeiro antes de repassar a informação, até porque quem também repassa, né, a informação sofre punição, então acho que isso é um trabalho que ele veio já antes. Agora, a gente sempre vê, quando vai falar da inteligência artificial, vai falar das redes sociais, a gente sempre vê do lado das fake news. E como vocês veem agora o papel dessas ferramentas na formação do comportamento do próprio político e dos eleitores? Porque esse é um ponto importante, a utilização dessas ferramentas de forma positiva, para chegar até o eleitor aquela proposta, para chegar um debate sadio. Como é que vocês veem? E para formar a própria imagem do político frente ao eleitor. Eu esperava bem mais do ponto de vista da ousadia em relação à inteligência artificial, né? Porque era um assunto que comentava-se muito antes no período de pré-campanha, e quando chegou na campanha eleitoral eu pelo menos não vi muita novidade nesse sentido. Não sei se foi os partidos, as estratégias de campanha que não conseguiram desenvolver uma ideia boa, uma estratégia boa, porque é claro, é uma ferramenta que pode contribuir muito com o debate eleitoral, inclusive nessa questão de disseminar determinados conteúdos pelas redes, por meio de comentários, é algo que é feito claramente por inteligência artificial, não é algo humanamente ali possível, quando a gente observa milhares de comentários iguais, então é uma questão que é meio robotizada e tem a presença da inteligência artificial, mas do ponto de vista do benefício da estratégia de campanha dos candidatos, eu acho que as campanhas não foram muito ousadas no sentido de tentar conquistar o eleitor por esse lado. Talvez, não vou me limitar nem só à inteligência artificial. A inteligência artificial é tipo assim, vamos lá, novidade, né? O que se colocou como novidade sem ser novidade. Mas, além da amplitude, né? A gente está falando de eleições municipais, tá? Então, tem dimensões diferentes de uma eleição presidencial, onde a comunicação tem que ser maior, né? Dentro desse cenário.
Não, tem as eleições localizadas, lá no municípiozinho pequeno, o Miguel Leão, né? Miguel Leão tem 1.200 eleitores. Pô, no meu interior, as pessoas têm grupo de WhatsApp do município. Então, tem essa diferença. Quanto à questão da pergunta em si, sobre como isso interfere no comportamento do político, dos candidatos, né, e no comportamento do eleitor, o político teve que aprender a se comunicar de outra forma, né, a se comunicar pelas redes sociais, a entender que tem uma gama de públicos diferentes, diversos, né, dentro desse ambiente digital. O eleitor, por sua vez, também está mais seletivo, né? Ele tem o poder, sim, de pegar e dizer eu quero seguir esse não, ele pode fazer isso. Então, eu acho que nesse sentido as tecnologias, né, as redes sociais, a própria inteligência artificial tem seus benefícios, né? Não dá para a gente falar dessas tecnologias serem usadas em campanhas eleitorais só de forma negativa, não é isso. Tá? Mas a pessoa sabendo usar, o político sabendo usar a seu favor, é fantástico. Eu acho que o grande ganho, falando dos candidatos, são essas possibilidades de comunicação que eles têm, né? De se relacionar, essa proximidade, como você disse, de falar, de chegar, e é por isso que alguns candidatos, né, não têm muito tempo de TV, mas eles têm as redes sociais a seu favor. Então, ele pode dizer só o número dele na TV. Mas ele vai dizer, principalmente, aliás, o número dele é menos importante do que ele dizer a rede dele. Ele não diz mais o número, ele diz a rede dele, né, para ver. Então, tem uma série de fatores que, sem dúvida, interferem bastante na forma como se comportar. Outro elemento importante é a questão da distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre os partidos. No Brasil, foi de 4,9 bilhões de reais. No Piauí, partidos menores não tiveram direito a esse fundo eleitoral. Como é que vocês avaliam essas disparidades entre as campanhas dos partidos que recebem mais e os que não recebem? Até mesmo o tempo de propaganda na TV e no rádio são diferentes, alguns nem têm. É bom a gente lembrar que isso, na verdade, é uma consequência, né, de um planejamento que a própria debate da reforma política ele faz, inclusive levando em consideração a necessidade de reduzir os partidos, né? O que se tinha no Brasil? Uma fragmentação partidária muito grande, se ainda tem 35 partidos, né? Chegou-se ao entendimento de que era muito partido, era preciso diminuir essa quantidade de siglas. E uma das formas de diminuir a quantidade de partidos é você restringindo o acesso deles à propaganda no rádio e na TV e aos recursos públicos, né, que são destinados para a campanha. Porque se um partido não tem tempo de propaganda no rádio e na TV e nem recebe recursos, obviamente que a tendência natural dele é não ter uma votação expressiva e automaticamente se acabar, porque ele não atinge ali a cláusula de barreira, né, que diz que um partido, para ter acesso à propaganda no rádio e na TV e aos recursos do fundo partidário e fundo eleitoral, ele precisa ter uma votação expressiva em pelo menos 9 estados, né? Então, de fato, muita gente se pergunta por que tem partido que recebe 1 bilhão e tem partido que não recebe. É porque exatamente essa questão da representatividade já é um pensamento da lei no sentido de reduzir a quantidade de partidos. Mas sempre há uma saída, né? Eu sempre costumo dizer que o candidato, quando ele vai enfrentar uma campanha, ele precisa saber definir uma coisa: ele vai entrar de fato para ganhar a eleição ou ele tem algum outro objetivo, né? Porque a gente tem partidos e candidatos, e a gente pode até citar porque os próprios candidatos dizem isso, né? O caso do PSTU, do PSOL, aliás, do PCO, os partidos que são pequenos e que não têm essa estrutura, que eles são muito objetivos. Eles dizem, olha, a gente não participa das eleições pensando que a gente vai ganhar as eleições. A gente participa porque a gente tem um pensamento ideológico e a eleição é o momento em que a gente encontra a oportunidade de, numa entrevista, de, num acesso ao meio de comunicação, disseminar entre a população a nossa ideologia, né? Então, o pensamento dele é muito claro. Ele não está na campanha para ganhar porque ele sabe que não tem os recursos políticos para isso, né? Por outro lado, a gente tem as campanhas que são estruturadas. E aí a gente está falando de recurso financeiro e de articulação política que são capazes de fortalecer qualquer campanha eleitoral ou qualquer nome, né? Por isso que muitas vezes a gente tem um candidato que lá na pré-campanha ninguém conhece, mas quando ele chega com a estrutura partidária, ele acaba crescendo e vencendo as eleições. Então tem muito dessa questão que a gente precisa destacar, que é um entendimento correto, porque
a gente que critica a quantidade de partidos, a gente sabe que precisa reduzir. E para reduzir, é preciso restringir o acesso à propaganda e ao dinheiro, porque sem dinheiro e sem propaganda, o partido vai acabar reduzindo. Então, quem quiser permanecer na política para disseminar sua ideia, ela vai permanecer com dinheiro ou não. A gente tem exemplos de candidatos aqui em Teresina, que são candidatos em todas as eleições, porque eles acreditam que precisam levar aquela mensagem para a população. Se é de um partido que tem estrutura financeira para concorrer, aí a gente está falando de um jogo, de fato, de disputa de poder, onde entra a estratégia, onde entra ali a busca pelo voto, onde entra, enfim, muitas nuances que são importantes e que fazem parte do jogo político. Ana, outro ponto que preencheu esse ano as redes sociais, a mídia, é a questão da violência. Isso especialmente em cidades como São Paulo, onde veio ao extremo da agressão física. Isso é um reflexo da radicalização do discurso, da polarização que a gente tem falado aqui, ou indica uma mudança mais profunda no comportamento democrático brasileiro? Porque a violência ela se estendeu agora, ou ela veio entre os próprios candidatos. A gente, de certa forma, ri, entre aspas, ri para não chorar, né? Acompanha esse cenário nacional, acompanha. Aqui no Teresina tivemos episódios, um episódio isolado, mas essa questão eu acho que é problemático, né? É impressionante uma cidade como São Paulo, que julga, né, um público, um eleitorado mais crítico, mais escolarizado, né, com capacidade, tenha candidatos que vai para um debate apenas para, como se diz agora nas redes sociais, para criar likes, para fazer recortes, né, para, como é que diz, para bagunçar mesmo o debate. E eu acho que é um problema, principalmente quando se trata antes se limitava ali, dentro da militância, né, dentro do eleitorado, mas não entre os candidatos. E o que a gente está vendo, eu acho que é um recuo, tá? Acho que não tem nada a ver com polarização, acho que não tem nada a ver, nada, entre aspas, não tem a ver com polarização. Eu acho que é realmente um mal, né, que tem outros elementos, e a própria descrença, né, na política, a irresponsabilidade política. Eu acho que um candidato, e eu estou falando especificamente do candidato que se presta a esse tipo de posicionamento, né, ponto de partir, de criar situações para desqualificar o outro. Né? Então, eu acho que isso aí não tem nada a ver com polarização, não tem nada a ver com defesa daquilo que acredita, mas com uma deformação, sabe, política. E é interessante, nesse sentido, a gente até, de certa forma, defender os políticos, porque esses episódios que a gente tem visto, quando a gente vai ver quem está envolvido, são de pessoas que chegaram na política agora. Você não tem e não espera um comportamento desse de políticos tradicionais, pessoas que já têm aquele equilíbrio psicológico e político para debater qualquer assunto, para ser xingado, porque ele vai ter a capacidade política, o equilíbrio necessário para responder tudo dentro do mesmo tom. Então a gente tem esses episódios de violência, mas todos eles muito vinculados, né, à questão de quem chegou agora na política, que aí não tem aquele passado, a história da educação, da militância. Ele não foi criado naquele ambiente de discussão política, então quando ele é criticado, ele não sabe reagir às críticas, ele parte para a agressão. Ou então ele já vai preparado realmente para criar um fato para repercutir nas redes sociais. Nesse sentido, eu observo que esses fatos estão muito vinculados a quem chegou agora, porque se a gente for pegar os políticos mais tradicionais, ele vai ser xingado e ele vai dizer que é mentira e continuar dizendo o discurso dele, mudando de assunto. Então é algo que realmente é interessante a gente destacar, porque o político tradicional, ele é preparado para enfrentar qualquer adversidade, para ser agredido e não conseguir, rebater aquela agressão. É um negócio tão absurdo, né? que até os próprios veículos, né, que realizam esses debates, eles estão, assim, a cada debate que acontece, eles fazem mudança.
né? Eles impõem mais regras, mas está difícil controlar. Então, João, eu acho que eu não sei se os políticos tradicionais teriam peito para encarar. Eu acho que eles não saberiam, na verdade, eles não saberiam como se comportar diante desse tipo de adversário, né? Ou ficaria calado. A última vez o Datena ficou lá, né? Ele simplesmente cruzou os braços e ficou assistindo. Talvez tenha aprendido. Infelizmente, o nosso programa ele tá chegando ao fim, né? Tem muitos assuntos. Eu acho que nesse aspecto especial, talvez haja uma carência de um próprio discurso, né? Uma narrativa por parte do candidato, uma preparação de fato dos candidatos para poderem ter um discurso político que possa preencher aquele espaço e não através da força ou da violência. Mas nosso programa está chegando ao final e eu passo a palavra aqui para os nossos entrevistados, né, para fazerem suas considerações finais. Muito obrigado, João Magalhães, pela presença, Ana Cristina Guedes também, muito obrigado. Foi um rico debate que a gente teve aqui, muito importante, muito esclarecedor, e passo a palavra agora para vocês fazerem suas considerações finais. Eu agradeço, né, o convite e sempre dizer que quando a gente discute política a gente precisa ter em mente isso, né, de que a solução dos problemas da população ela passa pela política, seja na questão da saúde, da educação, do meio ambiente, enfim, qualquer problema que a população enfrenta, qualquer problema que é coletivo, com certeza a solução dele está na política, por isso que ninguém pode se ausentar desse debate e por isso que a gente tem que qualificar esse debate e é um processo longo, duradouro, de construção diária e que cada um precisa fazer o seu papel, desde a imprensa, como os próprios políticos e a própria população. Eu acho que discutir política não se trata de gostar ou não gostar. É uma questão de responsabilidade. É minha responsabilidade enquanto cidadã, é do candidato, é da imprensa, são de todos. Eu lamento muito assim, que hoje eu acho que o debate político empobreceu bastante. Por isso a gente tem cenas como essa que está acontecendo em debate. Então, quando o debate político empobrece, também empobrece o jornalismo político, a cobertura política, né? As propostas, né? E isso não fica só no cenário eleitoral, no contexto eleitoral, né? Nesses dias de busca acelerada por voto. Ele se estende para depois disso também, né? Naquilo que a gente, novamente, naquilo que a gente quer para o nosso país, naquilo que a gente quer para a nossa cidade, naquilo que eu quero para o meu bairro. Então, assim, é um assunto bastante sério. Eu acho que a gente precisa se conscientizar mais da importância disso. E os políticos têm uma grande responsabilidade, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigado, agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.